Muitas pessoas procuram o tratamento em consultório ou pela internet, interessados em realizar um processo de hipnoterapia para que possam superar seus medos e seus traumas. Esse vídeo tem como objetivo mostrar para vocês como a gente desenvolve o medo e como é possível superar isso que muitas vezes nos atrapalha e nos limita. A primeira coisa que é importante compreender quando nós falamos de medo é que ele é uma emoção primária. Muito antes da gente conhecer a palavra, muito antes de nós conhecermos a comunicação verbal ou escrita, entendemos, percebemos e sentimos o medo. Desde que nós estamos dentro da barriguinha da mamãe, é possível que sintamos medo. Naturalmente, esse medo não é nosso. Esse medo nós percebemos a partir das emoções que a nossa mamãe está sentindo. Ao longo da vida, podem ocorrer situações que vão reforçar esse marcador inicial que em algum momento apareceu. Quem está assistindo esse vídeo e é pai, mãe, tio ou tia, enfim, tem contato com crianças, sabe que às vezes a criança está tranquila, sossegada, brincando, até está no colo de alguém e aparece uma pessoa que ela não conhece e ela estranha, sente medo e a ação instintiva é demonstrar isso na forma de um choro ou de uma retração ou até da busca de um conforto, de uma segurança. Por isso é que realmente, sendo uma emoção primária, muito antes da gente conhecer, como eu já falei antes, a palavra medo, a gente sente. Pois bem, ao longo da vida, então, muitas situações vão ocorrendo e reforçando esse medo que nós temos, e dependendo da situação, esse medo pode ficar descontrolado. É nesse momento que nós estamos falando do que se chama fobia. Fobia é o medo descontrolado de uma determinada coisa. Nesses muitos anos que eu atendo aqui no consultório e pela internet, diversas fobias apareceram aqui na minha frente. E o mais importante, em muitos casos a pessoa veio com muita vergonha, tentando justificar que, poxa, aquilo não era tão importante ou tão sério, mas fazia muito mal para aquela pessoa. E é nesse momento que eu sempre digo, não interessa, se isso te incomoda, tem que ser tratado. Mas como se forma então esse medo e essa fobia? Já falei que é uma emoção primária, a gente já nasce com isso, mas dentro do nosso cérebro existe um sistema que nós podemos chamar de sistema subconsciente que vai armazenando todas as tuas memórias, para essas memórias vai associando emoções e esse conjunto dá origem ao que a gente chama na hipnoterapia de senso de autoproteção e que eu já abordei em outros vídeos que você encontra no meu canal, que vão limitar a tua ação, mas no sentido de te proteger. Então, retornando, a pessoa tem um medo, tem uma fobia, isso foi potencializado ao longo da vida por um aumento deste impulso primário chamado medo e muitas vezes é alguma coisa que a pessoa sente que foge ao seu controle. Uma vez aqui no consultório, e eu vou contar esse caso para vocês, longe de querer minimizar a importância e longe de até querer passar uma coisa engraçada, mas uma pessoa, um adulto, veio no meu consultório e disse: doutor, eu tenho medo de lobisomem. Qualquer pessoa, e talvez você assistindo esse vídeo ache isso engraçado, mas óbvio, aquele adulto na minha frente sabia que lobisomem não existe, mas na prática, mesmo no seu consciente, na sua inteligência, sabendo que lobisomem não existe, o que acontecia? Esse profissional viajava pela empresa e toda vez que
ele tinha que ficar num quarto compartilhado com algum outro colega de trabalho, isso era terrível, porque fazia muitos anos que ele não conseguia dormir de luz apagada. E trazia um constrangimento muito grande para ele, e ele sabia que o lobisomem não existe, mas deitava na cama, apagava a luz, vinha o pânico, o medo e a fobia. E aí ele tinha que acender a luz para poder dormir. Pensa que situação constrangedora, pensa que autocobrança, pensa que autoexigência de, puxa, como eu posso superar isso? Até que ele veio para o processo da hipnoterapia. Normalmente, quando eu recebo um caso em que a pessoa apresenta uma fobia muito grande, seja a um lobisomem, seja a um cachorro, seja tomar uma injeção, seja ir no dentista, via de regra, eu estou conversando com a pessoa e estou procurando aqui no Google uma foto que ilustre aquilo que a pessoa está falando. E aí eu uso para calibrar esse medo, em determinado momento, pegar e mostrar a foto e ver a reação da pessoa. Esses dias, atendendo uma pessoa pela internet, o medo era de sapo. Conversando com a pessoa, selecionei uma foto, mostrei a foto do sapo e ouvi no fone de ouvido um grito de pavor. Ou seja, imagina o medo dessa pessoa. Então, quem tem o medo precisa, primeiramente, compreender: você não tem nada de errado. É apenas algo que está fora do seu controle. 2. O medo sempre vai existir e ele é importante para te proteger. Mas o medo é bom quando ele está sob controle. E como é que nós tratamos o medo na perspectiva da hipnoterapia? Normalmente o protocolo mais adequado é você fazer um processo chamado regressão. Por meio de um estado alterado de consciência, você leva a pessoa a buscar aquela memória que por vezes não está consciente, acessar aquela memória e, por meio da ressignificação, mudar o olhar que a pessoa tem naquele momento em que ele marcou aquela memória traumática. Fazendo o link com o caso do lobisomem, obviamente aquela criança não viu um lobisomem, mas o seu pai, e aqui vai um alerta, o seu pai errou tentando acertar. Para que essa criança dormisse, para que essa criança ficasse na cama, o pai costumava dizer: olha, fica aí deitadinho, porque se você levantar, o lobisomem vai vir te pegar. E aquela criança ficava deitada, ficava com medo, se cobria, até que um belo dia, e esse foi o ponto número 2 do processo de regressão, até que um dia ele, quanto criança, pensou: eu acho que isso é bobagem. E por um azar danado, naquele dia, ele puxou o seu lençol, foi levantar e, coincidentemente, ouviu um barulho muito forte de cães latindo, brigando, e ele associou automaticamente que ele tinha descumprido uma ordem e o lobisomem estava vindo. Por meio da regressão, ele acessou essa memória e, por meio da ressignificação, esse adulto que inteligente, consciente, racional, sabe que isso não existe, deu todo o suporte e segurança que aquela criança precisava. E a partir daquele momento, aquela criança que ainda habitava dentro dele passou a entender que efetivamente o lobisomem não existe, que foi só um susto e que ele pode tranquilamente dormir em paz e tranquilidade. O medo é importante para nos manter vivos. O medo é fundamental para nos proteger de fazer coisas que talvez não sejam adequadas
ou sejam arriscadas para a nossa própria vida. Mas o medo fora de controle precisa ser trabalhado. Procure ajuda. E se você achou que esse vídeo é interessante e que pode ajudar muita gente, compartilha, manda para outras pessoas. E se talvez você tenha alguma dúvida em relação a esse assunto, manda uma mensagem para mim que eu vou ter o maior prazer de conversar com você.